No estudo de hoje, vamos explorar um momento crucial no ministério de Jesus, a escolha dos 12 apóstolos. Essa decisão não apenas moldou o curso da história cristã, mas também nos oferece uma visão profunda sobre o discipulado, a missão e os desafios que os seguidores de Cristo enfrentam. Através da análise de Marcos, veremos como esses 12 homens foram chamados, não apenas para seguir Jesus, mas para serem seus representantes em um mundo cheio de oposição e perigo. Vamos também refletir sobre as controvérsias que surgiram em torno de Jesus, suas respostas e o que isso nos ensina sobre a natureza do reino de Deus e o enfrentamento das forças contrárias ao seu propósito. Este estudo nos convida a considerar a seriedade do chamado cristão e a importância de nossa própria resposta a ele. A escolha dos 12 em Marcos 3 versos 13 a 19. A introdução da lista dos discípulos neste ponto da narrativa tem intrigado historiadores e despertado a curiosidade de leitores comuns. Quem são essas pessoas? Por que Jesus as escolhe? Seriam elas exemplos a serem seguidos? Marcos não se preocupa em responder a essas perguntas diretamente. Na verdade, com exceção de Judas Iscariotes, os discípulos raramente são mencionados por nome ao longo da narrativa. Marcos se refere a eles como os 12, movendo-se como um grupo coeso, quase como se fossem uma única entidade. A lista dos discípulos suscita várias questões. Tiago, filho de Alfeu, seria o irmão de Levi? Ou talvez Levi tenha outro nome? Hoje, os leitores podem levantar outras perguntas, mas essas não seriam naturais para o público original de Marcos, que não contava com Mateus e Lucas como referências comparativas. O foco de Marcos, entretanto, está nos versículos 14 e 15, onde a natureza do discipulado é claramente estabelecida, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, dando-lhes poder para curar doenças e expulsar demônios. Assim, ao serem nomeados para a missão de pregar e libertar os possuídos, os 12 são chamados de apóstolos. Esta passagem é cuidadosamente equilibrada. Esses apóstolos foram designados para cumprir dois papéis: estar com Jesus e serem enviados. O primeiro é uma condição necessária para o segundo, destacando a importância da intimidade com Jesus como um aspecto fundamental da posição apostólica. É evidente que, para Marcos, a frase "para que estivessem com ele" encapsula o verdadeiro significado do discipulado. Não podemos cumprir a missão que o Senhor nos confiou sem antes termos um conhecimento íntimo de suas estratégias e ensinamentos. Antes de sermos enviados, é crucial que nos aproximemos dele. A gramática da passagem sugere que a comissão apostólica envolve duas tarefas igualmente importantes: pregar e expulsar demônios. O fato de que expulsar demônios é parte essencial dessa missão pode causar estranheza ao leitor moderno, mas é importante lembrar que todo o ministério de cura de Jesus deve ser entendido como uma batalha contra Satanás. Para o público original de Marcos, era impensável que o reino de Deus pudesse ser estabelecido sem que, de alguma forma, Satanás fosse derrotado em nome de Jesus. Este tema é central em Marcos e ressurge no relato da Transfiguração, em Marcos 9 versos 2 a 10, onde a incapacidade dos discípulos de realizar uma libertação os coloca em uma situação delicada com os escribas. Mais tarde, na história do estranho que expulsa demônios, essa questão se torna ainda mais relevante para o leitor. É claro que Marcos considera esse tema de grande importância enquanto transmite a tradição. Ele retornará a essa questão na disputa com os escribas sobre a natureza da atividade de libertação de Jesus. Pensam que Jesus está louco em Marcos 3 versos 19 a 21. Esta breve passagem serve como uma transição, retirando Jesus e os discípulos do monte. A multidão mencionada no versículo 20 é a mesma que foi repetidamente mencionada nos versículos 7 a 12,
criando um ritmo de tensão crescente e reintegrando o enredo ao tumulto que sempre parece rodear Jesus. No versículo 21, o foco muda para um grupo específico, a família de Jesus. Eles decidem tentar prendê-lo. Mas por que motivo? Há uma ambiguidade em quem exatamente afirma que ele está fora de si. A gramática do texto sugere que foi a própria família de Jesus que fez essa acusação. De qualquer forma, as ações de Jesus estavam criando um embaraço público para sua família. A cena está armada para um confronto. Enquanto Jesus se prepara para enfrentar um novo desafio em público, os escribas de Jerusalém o acusam de estar em conspiração com Satanás. Mais adiante, Marcos volta a abordar a questão levantada pela família. Coluiu com Satanás em Marcos 3 versos 22 a 30. Essa narrativa retoma a forma de uma história de controvérsia, que Marcos havia momentaneamente deixado de lado após as autoridades decidirem matar Jesus. Mesmo que o material que antecede essa passagem não esteja formalmente estruturado como uma controvérsia, ele ainda carrega uma tensão latente. Ao contrastar a resposta fervorosa das multidões com os demônios que o reconhecem, Marcos coloca a escolha dos 12 em um contexto de perigo real e crescente. Os discípulos enfrentam o risco de perder tudo ao responder a essa convocação. Escolhas difíceis são inevitáveis. Para sublinhar os perigos do discipulado, Marcos intercala a controvérsia sobre a acusação de conluio com Satanás entre duas interações tensas entre Jesus e sua família. O versículo 21 apresenta uma reação natural e humana da família de Jesus, ele que está fora de si. No versículo 22, os escribas intensificam a acusação ao afirmar, ele que está possuído por Beelzebu. A justa posição dessas passagens impede que tratemos as questões de forma isolada, e a resposta a uma reflete na outra. Assim, Marcos deixa claro que os laços familiares não podem ser separados dos compromissos espirituais. A acusação dos escribas utiliza o termo arcaico Beelzebu, que pode derivar de Beelzebu, senhor das moscas, ou Baal-zebub, senhor da sujeira, um nome de uma divindade filisteia. O contexto esclarece que o termo se refere ao senhor dos demônios. A transição de Beelzebu para Satanás no versículo 23 representa uma pequena mudança de terminologia, mas que intensifica a acusação aos ouvidos dos leitores gentios de Marcos. A resposta de Jesus é contundente e reveladora. O que chama a atenção é a repetição. A palavra reino está funcionalmente paralela à palavra casa, sugerindo que a alusão não é a uma casa física, mas a uma família ou dinastia governante. Menos evidente, porém, é a lógica subjacente na resposta de Jesus. Ele adota uma estratégia ousada ao aceitar os termos de seus opositores. Vamos supor que vocês estejam certos e que eu esteja em conluio com Satanás. O resultado do meu ministério é que o reino de Satanás está ruindo. Isso não demonstra que o poder de Deus está em ação aqui. Os elementos repetidos nos versículos 24 e 26 esclarecem que o valente mencionado no versículo 27 se refere a Satanás. Por implicação, o ato de amarrar Satanás está relacionado à obra de libertação que Jesus tem realizado. Para Marcos, todo o ministério de Jesus é uma batalha contínua contra as forças demoníacas. Mas o que significam os bens do valente, que aquele que expulsa demônios rouba? Neste contexto, os bens representam o grande tributo que a atividade demoníaca impõe à vida humana, e o triunfo ainda maior ocorre quando Jesus, o libertador, rompe as correntes das trevas e liberta os cativos. Jesus amarra o poderoso para libertar os cativos. A missão do reino não se resume à espionagem, trata-se de uma operação de resgate. À medida que concluímos nosso estudo sobre a escolha dos 12 apóstolos e os desafios subsequentes enfrentados por Jesus e seus seguidores,
somos lembrados da profundidade do compromisso requerido para seguir a Cristo. A missão dos 12, marcada por momentos de grande fé e também de provação, serve como um modelo para nós hoje. Aprendemos que o discipulado exige proximidade com Jesus, coragem para enfrentar adversidades e confiança no poder de Deus para prevalecer sobre as forças do mal. Que possamos sair deste estudo fortalecidos na nossa fé e mais conscientes do chamado que recebemos. Que sejamos inspirados a caminhar mais próximos de Cristo, buscando cumprir nossa missão com dedicação e firmeza. Muito obrigado por sua participação e engajamento neste estudo. Que Deus abençoe e guie cada um de nós na nossa jornada de fé. Até a próxima!